meu expectativa, objetivo com o livro? São dois, né? Um é o lado, acho que é o lado de retribuir um pouco aquilo, tudo que a vida já me deu. O segundo ponto era a ideia de compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de história, um pouco que, para quem lê e se interessar de repente pelo pouco conteúdo que ainda tem, né? Até porque ainda tenho, espero que eu tenha muita história de vida ainda para contar. Mas eu acho que é compartilhar um pouquinho dos passos que eu dei, dos meus erros, dos meus acertos, né? E que isso sirva de estímulo, de aprendizado, de exemplo. Sei, pode ser uma ideia equivocada, mas a impressão que a gente tem é que o pessoal escreve biografia quando já está mais lá pra frente. Mas ele insistiu e cada vez que ele tocava no assunto eu via que ele estava falando cada vez mais sério que ele ia colocar isso em prática. Eu fui me apaixonando pelos textos, eu fui vendo que tinha sim muita coisa para contar. O Fábio, ele foi meu primeiro filho, né? Eu era muito jovem e acho que nós aprendemos junto, né? Aprendemos bastante coisa junto e ele não era só assim um filho. Né? Ele era meu companheiro, muito amigo das irmãs, ele ajudava as irmãs. Né? Eles foram 3 irmãos bem unidos, bem unidos. Os amigos dele gostavam de fazer os trabalhos em casa, né? E eu gostava de ter a casa cheia. E quando eu descia essa escada que era do meu quarto para a sala, e estavam os meninos tudo deitado ali no chão, sabe? Aí eu chegava, deitava junto, a gente contava piada, né? Então a infância e a adolescência do Fábio foi uma coisa muito gostosa, curti bastante. Meu pai ensinou a fazer meu primeiro pipa, então eu não gostava de comprar, eu gostava de fazer, né? Tomava mais tempo, mas aí também, da mesma forma que eu fazia, daí eu falei, bom, então, e assim, meu pai ele controlava muito dinheiro, né? Ou por necessidade, enfim, não sei exatamente qual era o motivo, mas eu tinha uma necessidade muito grande de precisar de mais coisa nessa época, assim, também não sabia exatamente o que. Então aí eu comecei a fazer os meus pipas e vender os pipas que eu fazia. Aí eu vi que só faltava tempo para eu realmente empinar a pipa. O Fábio, quando ele era adolescente, ele dava muita importância a ter dinheiro e ter roupa da moda. Né? E na época, eu não tinha recurso financeiro, né? Não tinha condição de dar tudo o que ele queria. Então, eu priorizei o estudo dele para preparar ele para o futuro. Então ele me via como um controlador, um pão duro, né? Essa era a percepção dele. Né? E eu, do meu lado, eu agradecia a Deus por ter condição de dar a ele a condição de estudar nas melhores escolas possíveis na época. Né? É coisa que eu, na minha infância, não tive. O Fábio, ele achava que o pai dele não gostava dele. Isso na infância. E era difícil a gente falar que não é, porque você sabe, a cabeça de criança é complicada, né? Por mais que a gente falasse, Fábio, você está enganado. Aí eu acho que quando aconteceu esse episódio, aí que ele foi ver, sentir na pele, né, que o tanto que ele estava errado. Depois que também, já um pouco mais na época de adolescência, e de novo, acho que assim, muito movido pela educação que meu pai me deu, né? Meu pai, hoje, graças a Deus, ele está aqui comigo, né? Ele teve uma segunda chance de vida, ele é transplantado, está indo para o 10º ano de transplante. E talvez, acho que um pouco da educação que ele acabou dando era uma educação muito fria, era uma educação onde ele me ensinou a se virar muito sozinho. Né? Não sei, talvez, acho que na cabeça dele existia um medo muito grande de ele poder falecer a qualquer momento e eu tinha que me virar. Né? Então isso fez com que eu tivesse que tomar muitas decisões, né, sem ao certo saber o que eu estava fazendo. Né? Então, talvez isso me ajudou a criar essas inquietudes, enfim, uma necessidade muito grande de realizar muita coisa. Né? E conseguir ter uma certa independência. Eu tinha uma preocupação, né, quando meu pai foi fazer o transplante, eu lembro que assim, acho que nessa época eu estava até mais preocupado que se meu pai falecesse eu ia ter que cuidar da minha mãe e das minhas irmãs e eu não sabia se eu ainda ia ter condição de cuidar disso. Né? Então acho que isso tudo
um cenário, é um contexto que acho que o mundo conspirou um pouco com tudo. Sinceramente, é difícil até de dizer que o Fábio conseguiu amadurecer, porque ele sempre foi muito além da idade, né? Ele sempre foi mais maduro, vamos dizer, do que a idade que ele tinha, né? E ele já era maduro, né? Mas quando aconteceu esse episódio triste, né? Ele amadureceu muito mais e muito rápido. Eu vim de uma família humilde, né? Então tinha que trabalhar, tinha que batalhar. Eu trabalhava durante o dia, à noite eu dava aula. Então eu via o Fábio dormindo, chegava em casa ele estava dormindo. Depois que eu tive um programa de saúde, né, onde tecnicamente eu morri e renasci, né, eu acho que aí a gente se aproximou mais. Isso fez uma aproximação maior entre eu e o Fábio. Ele passou a me conhecer mais e eu passei a conhecer mais o meu filho. Né? Aí teve um dia que ele falou assim: mãe, eu que achei que o pai não gostava de mim, né? Eu falei: pois é, filho. Aí eu falei: agora você sabe? Agora eu sei. Sim, os valores que nós procuramos passar para ele, né? Eu particularmente procurei passar para ele, são os mesmos que os meus pais passaram para mim. Nunca falte com a verdade, nunca seja desonesto, né? Seja ético em tudo, né? E seja leal à tua família, a teus amigos. Então, isso a gente traz de berço do meu pai, e isso eu passei para os meus filhos. Tá? E eu sinto hoje, eu vejo hoje que o meu Fábio, ele absorveu muito bem isso. É até engraçado, porque hoje em dia eu tenho a impressão de que aquilo que talvez num passado era meio que básico, pré-requisito, que era honestidade, ética, transparência, credibilidade, equilíbrio, ou seja, dar e receber, né? A gente saber balancear bem as coisas. Aquilo que eu vejo que antigamente, acredito eu, que era premissa, era básico, hoje eu percebo que é um diferencial. Eu fico até com um pouco de pena, assim, me dá um pouco de dó ver o que a gente está passando, qual que é o momento que a gente vive no universo. Né? Bom, eu conheço o Fábio desde que eu me conheço por gente, né? Enfim, nós moramos parede a parede por muitos anos, enfim. Então, estamos falando aí em 35 anos de convivência, né? Então, faz bastante tempo. O Fábio, ele é um meu grande parceiro, né? Então, por mais que o cotidiano dele e o meu seja um pouco diferente, por agendas de trabalho, enfim, é sempre uma pessoa que eu gosto de conversar quando eu estou prestes a tomar alguma decisão importante, né? Que por mais que ele seja mais novo do que eu, ele sempre teve um amadurecimento maior do que o meu, né? Eu sempre fui meio que da pá virada e sempre foi uma pessoa que me transmite credibilidade, e o que sempre fala é de grande avalia. Mudou de tudo, né? Quando eu conheci o Fábio, ele tinha, não sei se pode falar isso, que ele tinha um cabelo pela cintura. Pode? Então mudou o estilo, né? Ele tinha um estilo de se vestir super despojado. Não sei se também era característico da idade, né? Então mudou muito por fora, assim, de cabelo, roupa. E por dentro, uma evolução constante, né? Eu acho que de pouco tempo pra cá ele deu uma boa evoluída, assim, como ser humano, né? O Fábio me passa muita segurança. Desde quando eu o conheci, uma coisa que me chamou muita atenção nele era esse aspecto da personalidade de quem sabe exatamente o que quer e corre atrás. Desde o começo, sabe? Quando ele me pediu em namoro, falou: não, agora é sério. Eu falei: nossa, que rapaz que sabe o que quer, né? Que maravilha! A gente não teve oportunidade de aprender com outros relacionamentos, nenhum dos dois. Acho que a gente foi primeiros namorados sérios um do outro, o que torna a coisa muito mais difícil, né? Aprender com os erros dentro de um relacionamento é difícil, mas é recompensador, porque a gente pôde compartilhar e estar presente em cada um dos passos de crescimento um do outro. Nosso casamento foi um momento muito marcante. Eu tinha aquele sonho, né, de casar na igreja, de branco, e o Fábio queria fazer uma viagem legal. Então, ele acabou, vamos dizer,
respeitando o meu momento e fazendo tudo aquilo, todos os preparativos da cerimônia, do apartamento, tudo porque era importante para mim. Então eu achei isso muito bonitinho. Mas na hora H mesmo, da cerimônia mesmo, religiosa, parece que caiu a ficha. Ele se emocionou tanto, vendo os amigos, os melhores amigos e a família no altar e todas as pessoas presenciando aquele momento. Foi muito legal de ver, sabe? Parece que tudo aquilo que ele estava fazendo por mim tinha virado para ele também. Então esse foi um momento que me marcou bastante. Eu gostei muito desse dia. Os meus pais, que eram imigrantes japoneses, vieram para o Brasil para trabalhar na lavoura, eles nos educaram com esse pensamento. Tá? Eles vieram com a roupa do corpo, sem condição de dar nada para os filhos, e eles falaram para vocês têm que conquistar mais do que a gente vai conquistar. Quando ele disse que ele queria chegar mais longe do que eu cheguei, para mim, na verdade, foi uma alegria. É exatamente isso que a gente quer para os filhos, né? Então, eu lembro que, na realidade, o Fábio veio, através de uma indicação, apresentar a empresa para o banco que eu trabalhava. E eu acho que ele veio preparado para falar muita parte técnica, né? E eu comecei a perguntar para ele sobre o faturamento, o tamanho da empresa, qual que era a meta, qual o objetivo. Eu achei que aquilo desestabilizou, ou talvez ele não tivesse ainda preparado para isso. Ele veio para vender técnica. E na construção da empresa, ele era um técnico, na verdade, né? Não tinha experiência empresarial nenhuma. E eu auxiliei ele na construção da empresa, porque eu fui executivo de uma multinacional, eu entendia um pouco de planejamento estratégico, então projetamos a empresa, planejei a empresa para ele e ele executou, ele se tornou um grande executivo. E eu lembro que foi interessante porque ele, no meio da conversa, uma hora ele parou, ficou quieto. Aí eu, tá tudo bem? Aí ele gaguejou um pouco. Eu lembro que foi muito honesto. Ele falou assim: Mazanati, eu travei. As palavras foram: travei. Como assim travou? Eu me perdi. Eu falei: bom, você está nervoso, está tenso e tal. Então vamos parar, vamos tomar uma água, fica tranquilo, isso não... Depois a gente volta e conversa. Então foi muito legal. O que me marcou foi a sinceridade dele de dizer: olha, travei. Eu não me perdi, eu talvez estivesse com um enredo na cabeça para falar. Aquele script montinho, você desviou do script, mas ele se perdeu. E aí depois dali tivemos outras reuniões, a relação com o Fábio sempre foi muito transparente, então, como era o começo da empresa dele, eu acho que ele também tinha agilidade, assertividade nas entregas, e aquilo foi conquistando, foi indo, foi crescendo, enfim. E hoje tornou-se uma amizade, né? A gente acaba tendo um bom relacionamento de ajuda mútua. O Fábio ele sempre foi muito bom em vender sonhos, né? Isso daí eu diria que é uma característica dele realmente, e ele te compra com o entusiasmo dele no sonho que ele tem. Claro, não era um sonho vazio, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente chegou para conversar, ele já foi lá com alguns papéis, então ele já tinha um esboço do que seria um plano de negócios para a DIL, né? E aquilo, ao longo do tempo, das conversas que a gente foi tendo, aquilo foi tomando corpo, né? E cada vez mais a gente se viu envolvido e vendo que aquilo era realmente factível, né? Embora os riscos fossem altos e tudo mais, vamos dizer assim, a crença dele de que aquilo daria certo, né? De que aquilo funcionaria e se tornaria algo concreto realmente, é que contagia as pessoas que estão ao redor dele. A DIL hoje, comparado com 5 anos atrás, é uma empresa que está muito melhor estruturada e preparada para concorrer com players maiores, né, com concorrentes maiores. E a DIL vai crescer e vai ter uma longevidade, tá, se ela manter, tá, a sua capacidade de inovar, ela continuar sendo uma empresa inovadora, né, ter uma capacidade de se reinventar. Se o Fábio com a sua equipe conseguir fazer isso, você pode ter certeza que a DIL vai ser um grande grupo econômico. Eu tenho certeza disso.
Hoje em dia, né, o Fábio mudou muito, né, amadureceu bastante também, mas principalmente no início, né, esse ímpeto, essa busca pela perfeição sempre, né, então isso para quem trabalha com ele era meio maçante, né. Só que por outro lado exigia de você sempre também uma busca constante por melhoria, né. Eu aprendi a valorizar mais as pessoas, a respeitar os limites de cada um, respeitar os sonhos de cada um, né? Às vezes você fica um pouco cego achando que o teu sonho deve ser o sonho de todo mundo, mas não é, né? A gente tem que saber também os limites de todo mundo, né? Então, ou seja, não adianta eu olhar para mim e pelo fato de eu adorar o que eu faço, eu trabalhar que nem um louco, eu achar que todo mundo tem que trabalhar. Antigamente eu pensava assim, né? Eu acho que eu enxergo no Fábio uma pessoa com quem eu sempre vou poder contar em qualquer situação, seja profissional ou não, e eu tenho certeza que ele me enxerga da mesma forma também. Eu acho que o Fábio faz parte de uma nova geração de líderes que está despontando no mercado. Como eu disse, eu tenho relação com vários grandes CEOs de outras empresas. E o Fábio é uma nova geração vindo, com uma nova pegada, uma nova forma de pensar as metas, as missões dele. Eu sei que não estão só atreladas a ganhar dinheiro, a ter uma empresa, tem outras ambições. Então é bem bacana poder fazer parte disso e compartilhar esses momentos com ele. Bem bacana. Eu aprendi muito com o Fábio. Mas a lição mais forte que o Fábio passou para mim é assim: se tem um sonho, né, e esse sonho vem acompanhado de ações efetivas para tornar esse sonho realidade, se esse sonho vem acompanhado de uma persistência, de uma dedicação, esse sonho se torna realidade. Você pode fazer os sonhos ser uma realidade. O Fábio fez isso, né? Então, então, o maior aprendizado que eu tive com ele foi isso. Não existe força maior, né, do que querer fazer. E o Fábio, ele sempre me disse: eu quero fazer a diferença, né? Não só na empresa, mas ele quer fazer uma diferença no mundo. Ele tem um projeto de vida maior do que ser um empresário. E isso, eu acho que é o maior aprendizado que eu tive com ele. Olha, meu grande projeto de vida é contribuir a deixar, se não um mundo melhor, pelo menos pessoas melhores para esse mundo. Acho que esse é o meu papel, ou minha missão, sei lá, vai saber. E ele não, ele tem essa preocupação de querer continuar crescendo, de continuar promovendo empregos, né? Ele tem muito forte esse senso de responsabilidade, que famílias dependem dele, que o sucesso de muitas pessoas depende do sucesso dele, né? Então, para que ele continue, né, nessa linha, né, de querer o progresso das pessoas, não só sobre o aspecto financeiro, mas sobre o aspecto moral, comportamental. Na verdade, eu não quero ser referência nenhuma. Eu só quero, né, eu sou mais um. Eu só quero mostrar para as pessoas que se elas sonharem, elas têm condições de materializar aquilo que elas estão sonhando, né? Sim, ou seja, o nosso impedimento é a gente mesmo que cria. As nossas próprias barreiras são nós mesmos que criamos, né? Quem falou que não dá? Quem falou que é impossível? Né? Já tentou? Então, só isso, não quero ser referência nenhuma, não. Tenho muito orgulho de tudo que o Fábio construiu, de tudo que ele faz. Sei que ele sente a mesma coisa por mim, está do meu lado cada vez que eu dou também os meus passinhos. E o Fábio é uma pessoa que está em constante desenvolvimento. Quando a gente pensa que ele deu uma acalmada, não. Ele vem com uma ideia nova, ele vem com um projeto novo, não só de trabalho, às vezes um projeto de vida, de espiritualidade. Ele continua me surpreendendo muito, eu acho que ele vai fazer isso sempre.
As crianças, nossa, são nossa alegria, mudaram muito nossa vida, mudaram muito nosso relacionamento. Quando a gente vê o sentimento que a gente tem um pelo outro, refletido no amor que a gente tem muito maior, né? Que a gente compartilha. Ser pai é a melhor coisa do mundo, sim, é algo que não, acho que só quem consegue entender, não, talvez falte palavras para demonstrar o sentimento do que é ser pai, de se sentir de certa forma responsável por aqueles serzinhos que a gente está colocando na vida, né? Enfim, não sei, é uma sensação, é bom demais. Eu posso falar assim, que se minha esposa quiser, eu faço mais uns 50 aí, fácil. Ele é paizão, viu? Ele faz muita coisa com as crianças, ele sabe aproveitar o tempo que ele tem com as crianças. Não fica parado, não fica sentado, vai logo andar de bicicleta, vai logo levar para o parque, vai logo brincar, perguntar como é que foi o dia. Ele participa bastante, mesmo no pouco tempo ele participa muito. Surf é minha válvula de escape. Pô, é bom demais, sou eu, é minha pranchinha, minha bermuda, meu pé na areia, é o mar, enfim, é um contato com a natureza muito, muito puro, né? Ali eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso, né? É um momento de eu esquecer um pouco da vida, de eu relaxar, de eu meditar, né? Óbvio que às vezes eu surfo com colegas, com amigos, mas a gente tem o nosso próprio momento ali, né? É você, a tua prancha e o universo te olhando. É bem bom, muito bom. Tem muita intuição na minha vida. Tem. Eu sou uma pessoa um pouco intuitiva. Talvez era isso que me movia muito, que quando eu era mais novo, sei lá, era aquela inquietude que eu tinha. Talvez era um pouco disso. Mas eu já não sei mais o que esperar, assim, para os próximos anos. Eu achava que as coisas estavam mais ou menos consolidadas em termos de trabalho, casa, filho, mas não, viver com o Fábio é sempre uma surpresa. Eu não sei muito bem o que esperar. Uma coisa que é muito comum, que às vezes acontece, são algumas oportunidades que passam na nossa vida, que passam na nossa frente, né? Então, quando eu achar que é o momento correto de fazer algo novo, alguma coisa diferente daquilo que eu faço, vai passar na minha frente, eu vou saber a hora de agarrar. Até porque, se eu não souber a hora de agarrar, é porque eu não estou preparado para agarrar. Agradeço todo mundo que me ajudou, que acreditou em mim, que me desafiou. Inclusive os desafios foi muito importante na minha vida. Aquele que olhou para mim e falou, você não é capaz, eu acho que era a pessoa correta no momento certo para falar assim, cara, vai e tenta. É importante, alguém tem que falar que você não pode, né? Então esses é onde eu mais agradeço, aquele que pisou em cima de mim, aquele que judiou de mim, obrigado. Desculpa se porventura eu retribuí de forma incorreta, mas eu sou muito grato a tudo. Que ele não perca essa esperança de que a gente pode fazer algo maior e melhor para a sociedade como um todo. A gente conversa muito de alguns valores, né, de família, alguns valores que a gente tem no nosso DNA. Para que ele não perca isso, acho que a gente já passou um momento bem difícil, uma situação que teve complicada no passado, e o que foi mais importante foi ele manter a postura, né, manter a integridade. Fábio, continua nessa linha, a gente precisa muito de você como empresa, como pessoa e como amigo. Deixo para ele uma mensagem de muita luz na vida dele. Que tudo que ele for fazer, que seja para o bem do próximo, né? Um bem-estar para ele. Que ele continue sendo essa pessoa maravilhosa que sempre foi, esse companheiro, esse amigo. Olha, meu filho, nunca perca a humildade. Pratique a caridade. Continue sendo esse homem bom que você é. Confie e agradeça sempre a Deus. Um beijo no coração.
Eu tenho muito orgulho de tudo que você construiu, de tudo que você é, de tudo que você tem se tornando. Eu tenho muita alegria mesmo de poder compartilhar tudo isso com você. Eu te amo de coração e eu quero ser sua companheira e estar do seu lado vendo tudo isso sempre. Um beijo. Aquela de molecada, vamos encher a cara e vamos encher a cara. E o japonês, misericórdia. Ficou daquele jeito que, enfim, eu tive que carregar ele. Eu falei, porra, japonês, fala baixo, né, meu senhor? Vai acordar o prédio inteiro, que não sei o que, não sei o que lá. E ele, não, que não sei o que, manda todo mundo para aquele lugar e tal. E daí ele pegou e, pum, apagou. Daí eu me desesperei, eu falei assim, puta merda, o cara morreu. Daí eu falei assim, porra, o único jeito, eu vou pegar ele, eu vou enfiar ele no banheiro. Né, para ver se ele dá um choque, né, ele, sei lá, enfim, precisa fazer alguma coisa. Não vou tomar banho, não sei o que, não sei o que lá. E eu, vai. Não, Fabrício, não tira minha roupa, eu não quero. E eu, meu, cala a boca, cara, vamos pensar que eu tô, né, fazendo o que com você aqui? Eu não quero, não tira minha roupa. O prédio inteiro meio que começa a acordar e tal. Daí eu, porra, peguei, tirei a roupa dele na marra lá, joguei ele no chuveiro e, porra, aquela água gelada, ele, não, para, Fabrício, tá bom, eu não quero mais. E era uma senhorazinha que, sei lá, devia ter uns 70 anos que tinha apartamento na frente do nosso lá e tal. E no dia seguinte, pô, quando ela me olhou, ela olhou assim, ela começava a tremer e tal, e entrou rapidinho no apartamento, né, enfim, e devo ter levado uma fama aí de maníaco sexual, né? E essa foi uma puta de uma presepada aí que ele armou comigo, mas enfim, hoje a gente dá risada, mas na época só eu sei o constrangimento e o desconforto de carregar ele, sei lá, uns 3 quilômetros nas costas. Porque queria uma jaqueta de motoqueiro, né? Mas para que você quer jaqueta de motoqueiro? Você nunca vai ter moto, eu não vou deixar. Fomos no shopping que ele havia visto e compramos, tirei tudo, eu zerei minha poupança para fazer o gosto dele, né? Contra a vontade do pai. Aí um dia ele chegando da rua, por volta de umas 6h30, 7 horas da noite, estava querendo começar a chover, estava friozinho. Aí ele entrou dentro de casa, pegou essa jaqueta, saiu, né? E onde você vai? Ele, eu vou dar para um cara que está aí na porta. Ele nunca tinha usado. E foi a jaqueta que eu zerei minha poupança. Então ele sempre foi assim, sabe? E eu não fiquei triste, eu fiquei feliz. Eu falei, olha que bonito, ele nunca usou. Foi uma coisa que foi cara, viu? Uma coisa que foi cara. Talvez a única coisa cara que eu podia ter comprado para ele, que eu dei para ele, foi isso. E ele deu para um rapaz que estava pedindo na rua, lá na porta de casa. E eu fiquei bastante feliz. Então foi muito engraçado que a gente foi visitar a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. E por azar nosso era um feriado e não era permitida nenhuma visita paga, visita de estrangeiros. Eu falei, não, eu tô aqui, eu quero entrar. E a gente vai dar um jeito de entrar. Vamos se misturar com esse pessoal e a gente vai entrar. Eu queria entrar e com roupa de praia a gente entrou no meio de um grupo de pessoas com traje de trabalho e a gente invadiu a base de Pearl Harbor. E aí chegou a hora do passeio de barco. Eu falei, vamos. Só que os assentos no barco eram contados. Então quando a gente entrou e sentou, ficamos ali bem quietinhos e depois de um tempo chegaram as pessoas que tinham que ocupar aquele assento. E aí o oficial veio perguntar se a gente pertencia ao grupo. E nesse trâmite, assim, eu falei, Fábio, finge que a gente não sabe nada de inglês, nada. E quando chegou o oficial perguntando se a gente trabalhava na companhia tal, eu falei, sorry, no English. E o Fábio não se aguentou e começou a rir. A gente acabou tendo que se retirar do barco e se retirar da base militar. E quando a gente chegou no carro e, opa, a aventura terminou, o Fábio percebeu que tinha perdido a carteira lá dentro. E aí a gente teve que voltar com aquela cara de pastel e falando inglês muito bem, né? A gente pode entrar e procurar a carteira?
E para nossa sorte tinham achado a carteira no banheiro, a gente não precisou ir muito além da recepção para recuperar a carteira e voltar para o carro e não esquecer nunca mais.